paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria podermos estar na casa do Senhor, já foi falado, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, amém? Estou trazendo aqui uma breve palavra. Quero convidar a amada igreja a estar abrindo comigo a Bíblia, Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. O nome dessa mensagem é Estabelecendo Prioridades no seu caminhar com Deus. Amém? A palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de paz e tempo de guerra. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, Salomão falando que há tempo para tudo. Há um tempo determinado para tudo. Glória a Deus. Tempo para tudo. E se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos aprender a administrar esse tempo. Nós precisamos aprender, a remir esse tempo, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E para isso nós temos que estabelecer o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na minha vida, o que é prioridade na sua vida. Como a missionária falou aqui, agradecendo ao Senhor que no primeiro dia da semana ela está na casa do Senhor. É o primeiro dia da semana e nós estamos na casa do Senhor. E ela já está dizendo ali que isso é uma prioridade. Se você está aqui nessa noite, é porque você está priorizando ao Senhor já no primeiro dia da semana. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estabelecer prioridade é um processo que consiste em definir o que é que deve ser feito primeiro na sua vida, ou seja, o que é que tem mais importância e mais urgente na sua vida. Aquilo que tem mais importância na minha vida, que eu creio na vida de cada um que está aqui, é Deus. Aleluia. Nós podemos viver, irmãos, sem pai, sem mãe, sem filhos. Nós podemos viver, irmãos, sem um trabalho. Vamos passar uma prova. Nós podemos viver sem um celular, sem internet. Nós podemos sobreviver sem luz, sem energia elétrica. Mas existe uma coisa que nós não podemos viver sem, que é a presença de Deus na nossa vida. E se nós não podemos viver sem a presença de Deus na nossa vida, nós temos que fazer o quê? Estabelecer que Deus é a prioridade
justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos dias de hoje nós temos atropelado isso. Nos dias de hoje, que tem sido tão corrido, parece que um dia não tem mais 24 horas. Você acorda às 6 da manhã e quando você vê já são meia-noite. E muitas vezes nada daquilo que você pensou em fazer naquele dia conseguiu se concretizar. Nos dias de hoje, que são dias de internet, nos dias de hoje, que são dias da ciência, da tecnologia, nós temos deixado muitas vezes de priorizar o Senhor como primeiro, colocar Deus como primeiro na nossa vida. Irmãos, vou falar até por mim, quantas vezes nós acordamos, abrimos meus olhos e antes de falarmos com Deus, nós pegamos no celular para olhar uma hora, para ver se tem alguém que mandou uma mensagem. Nós precisamos criar esse hábito. Se nós estamos andando com Deus, queremos caminhar com Deus, ter um caminhar verdadeiro com Deus, adorar a Ele em espírito e em verdade, nós precisamos colocar Deus no lugar em que é devido. Muitas vezes nós acordamos de manhã, não pegamos no celular, mas ao acordar já começamos o nosso dia com as preocupações que nós temos no dia a dia. É trabalho, são os boletos para pagar, são filhos, são os problemas, e às vezes nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, deixamos isso ocupar um primeiro lugar em nossa vida. As preocupações diárias com o cotidiano muitas vezes têm nos roubado a prioridade de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Jesus, ele deixa bem claro aqui, bem claro, no Evangelho de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai o Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. Nós não podemos fazer de Deus 190, mas só essa na nossa vida. Que nós só corremos atrás, nós só buscamos, nós só queremos saber dele, só lembramos dele no momento da angústia e da aflição. Não! O andar com Deus é um andar com Deus em todo o tempo. É desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos e despertamos a nossa mente do sono, até o momento em que dormimos novamente. É andar com Deus, é buscar a Ele, buscar o seu reino. As outras coisas o Senhor estabelece, as outras coisas o Senhor coloca, Ele acrescenta em nossas vidas. E para buscar o Senhor em primeiro lugar, nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus, ele fala: orai sem cessar. A Bíblia nos fala em vários lugares: orai sem cessar, orai em espírito, orai em todo o tempo. Muitas vezes a pessoa acha que para orar ela tem que estar de joelhos. Sim, a gente ajoelha no nosso quarto e ora, a gente ajoelha na casa do Senhor e ora, mas o orar em todo o tempo, orar sem cessar. É quando eu vou do trabalho, é quando eu volto do trabalho, é quando eu estou realizando alguma tarefa na minha casa, é quando eu estou na rua, quando eu estou no ônibus. Não importa o lugar que você esteja, importa é que você busque ao Senhor, priorize Ele na tua vida, mantenha um relacionamento
É isso que Ele espera de nós. Que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós venhamos andar com Ele, caminhar com Deus em todo o tempo. Amém, irmãos? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Outra coisa que nós precisamos, irmãos, ao andar com Deus, ao buscar a Deus, ao priorizar a Deus, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que é que tem ocupado o meu pensamento? O que é que tem ocupado o teu pensamento? A palavra diz que o nosso pensamento tem que ser ocupado com o que é verdadeiro. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Temos que ocupar a nossa mente com aquilo que é respeitável. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é justo, porque Deus é justo. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é puro, porque o Senhor, Ele é puro. Nada o contamina. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. A palavra do Senhor diz que nós precisamos pensar nas coisas que vêm do alto. Então a nossa mente deve estar sendo ocupada com aquilo que vem do alto. O nosso pensamento precisa estar naquilo que vem do alto. Quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que vem do alto, nós colocamos os nossos olhos naquilo que vem da terra, naquilo que vem do homem, nós muitas vezes nos deixamos contaminar, nós nos deixamos nos perder. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que vem de Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, estabeleça essa prioridade na sua vida. Primeiro buscar, depois pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é amável, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama. A Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu me deixo influenciar muito por pessoas que estão ao meu redor, eu vou me corromper. Mas se eu me deixo influenciar por aquilo que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus, eu vou ter um caminhar com Deus, um caminhar eficaz com Deus. Estabeleça prioridades na tua vida. Estabeleça prioridades na tua vida para você caminhar com Deus. Amém? A segunda coisa que diz que nós precisamos estabelecer para caminhar com Deus é um compromisso com o nosso lar, com a nossa família. Amém, igreja? Primeira coisa que nós precisamos é buscar
buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos é ter um compromisso com o nosso lar, com a nossa família. Porque o nosso lar, a nossa família, é o nosso primeiro ministério. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Eu preciso priorizar a minha casa. Eu preciso priorizar a minha família. Eu preciso priorizar o meu esposo. Eu preciso priorizar a minha esposa. Eu preciso priorizar os meus filhos. Quantas vezes eu tenho tempo para ouvir um amigo? Quantas vezes eu tenho tempo para ouvir um colega no trabalho? Quantas vezes eu tenho tempo para passar fora de casa? Quantas vezes eu tenho tempo para assistir um vídeo? Mas e a minha família? Muitas vezes eu não tenho tempo para escutar a minha esposa. Muitas vezes eu não tenho tempo para escutar o meu esposo. Muitas vezes eu não tenho tempo para brincar com o meu filho. Muitas vezes eu não tenho tempo para cuidar das coisas de casa. Eu preciso ter compromisso com o meu lar, com a minha família. Eu preciso cuidar do meu lar, da minha família. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo, Timóteo capítulo 3, versículo 5. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas trabalhando na casa do Senhor. Vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta, vai sábado, domingo. Vai na oração, vai na consagração, vai na visita, vai no evangelismo, vai no hospital, vai no culto de libertação, vai no culto de palavra, mas não está cuidando da tua casa. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso governar bem o meu lar. Como que eu posso administrar aquilo que é de Deus se eu não estou administrando aquilo que é da minha casa primeiro? O meu primeiro ministério não começa lá fora. Meu primeiro ministério começa dentro do meu lar. Prioridades. Estabeleça prioridades para o seu caminhar com Deus. Cuide de dentro. Cuide dos seus. O apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Negou a fé. Que fé eu posso dizer quando eu estou negligenciando o meu lar? Que fé eu posso dizer que eu tenho quando eu estou negligenciando minha esposa, meu esposo, os meus filhos? Estabelecendo prioridades para caminhar com Deus. Nós precisamos buscar a Deus, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos ter um compromisso com o nosso lar, com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. E quando eu falo ministério, igreja, eu não estou falando que é o ministério do pastor, eu não estou falando que é o ministério do diácono, da missionária, eu não estou falando que é o meu primeiro ministério, eu estou falando que é o ministério de cada um de nós. Porque quando o Senhor ele fala assim, olha, ide e pregar o evangelho a toda criatura, ele não está dizendo que é o pastor que tem que ir, ele não está dizendo que é o diácono que tem que ir, que é a missionária que tem que ir, ele está dizendo que todos nós temos que ir.
Cuide da sua casa. Cuide da sua família. É a sua segunda prioridade. É a sua segunda prioridade. Eu não estou dizendo que ao fazer da sua família, da sua casa, a sua segunda prioridade, que você vai negligenciar o teu andar, a tua caminhada, o teu ministério. Não. Você vai estar fortalecendo. Você vai estar fortalecendo o teu caminhar. Você vai estar fortalecendo o teu ministério. Porque você vai ter uma base estruturada. A tua família é a tua base. Amém, igreja? Terceira prioridade que eu preciso ter é responsabilidade com aquilo que me foi atribuído. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi atribuído. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. 1 Tessalonicenses, versículo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e a diligenciar-te por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as tuas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que não vos porteis com indignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi atribuído. Ou seja, eu preciso ter responsabilidade com o meu trabalho. Eu preciso ter responsabilidade com o meu patrão, com o meu chefe. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que foi confiado em minhas mãos na vida secular. Porque a minha vida secular, ela tem que andar ajustada à minha vida espiritual. Nós não somos cidadãos desse mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos cidadãos dos céus. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos às leis e autoridades desse mundo. Amém? Então eu preciso ter um compromisso. Eu preciso ter uma responsabilidade com aquilo que me é atribuído no dia a dia. Porque a palavra do Senhor diz que tudo o que fizerdes, faça como para com Deus, não para com o homem. Tudo que me é atribuído, eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Senhor, não para o homem. Até porque o meu testemunho eu vou dar quando eu tenho responsabilidade. Às vezes eu vou dar um testemunho sem dar uma palavra, mas é a minha atitude, é o meu andar, é o meu caminhar, é o meu caráter, é a forma como eu ando no meu dia a dia que vai falar por mim. É o respeito que eu tenho, é a responsabilidade que eu tenho para com o meu patrão, para com o meu chefe, para com aquele que eu presto serviço, para com o cliente. Seja qual for o trabalho ou a responsabilidade que me foi atribuída, eu preciso ter responsabilidade. E eu preciso colocar isso como prioridade. Eu não posso fazer as coisas relaxadamente. Precisamos ter responsabilidade com aquilo que
que nos foi confiado. Amém? Para terminar, eu preciso estabelecer na minha vida como prioridade o serviço a Deus no meu ministério. Vejam, irmãos, a primeira prioridade é buscar o reino. A segunda prioridade é cuidar do meu lar, da minha família. A terceira prioridade está em ter responsabilidade com o meu trabalho, com aquilo que me foi atribuído. Por quê? O meu ministério também depende das 3 primeiras prioridades. Para que o meu ministério venha a fluir, para que o meu ministério ele venha a crescer, é necessário que tudo seja feito em ordem. Eu não posso colocar o meu ministério muitas vezes acima de Deus, porque hoje nós vemos aqui no mundo, em muitas igrejas, em que o ministério está acima de Deus. Nós vemos muitos ministros do Evangelho hoje querendo roubar a glória de Deus, porque eles estão priorizando em primeiro lugar o seu ministério. Isso não significa que ao priorizar primeiramente o meu ministério, eu estou priorizando a Deus. Eu preciso buscar a Deus primeiro. Eu preciso cuidar do meu lar primeiro. Eu preciso ter responsabilidade, ou seja, dar testemunho naquilo que me foi atribuído primeiro. E assim, eu vou priorizar o meu serviço a Deus. Porque quando eu faço essas 3 coisas primeiro, são princípios, eu vou estar trazendo Deus para a minha vida. E Deus vai estar sendo demonstrado no meu viver, no meu caminhar, no meu dia a dia. E isso vai atrair quem está lá fora. E isso vai atrair a presença de Deus na minha vida. Quando eu priorizo Deus, o reino de Deus, priorizar ministério, não é priorizar a Deus. Deus, em primeiro lugar, não significa ministério em primeiro lugar. Adoração é em primeiro lugar. Louvor a Deus é em primeiro lugar. A entrega a Deus é em primeiro lugar. O ministério não vem em primeiro lugar. Amém? E como eu falei anteriormente, quando o Senhor ele nos chama para ir, nos convida a fazer o ide, esse já é um ministério para cada um que está aqui. É nossa responsabilidade fazer discípulos. Amém? Nos foi imposto isso. Veja, porque é imperativo, ide. O Senhor não está perguntando, você quer ir e fazer discípulo? Não. Ele está falando como você está falando no verbo, no imperativo. Ide, vá, faça discípulos. E isso é para todos nós. Amém? Então eu preciso priorizar o reino de Deus, a sua justiça. Eu preciso cuidar do meu lar, da minha família. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi estabelecido. E eu preciso servir a Deus no meu ministério. Priorizar o meu ministério está em 4º lugar. Romanos 12,
versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, contribua com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Quarto lugar, na prioridade da tua vida, estabeleça o teu ministério. Segundo o dom que lhe foi dado. A cada um de nós o Senhor deu um dom. O Senhor deu um dom para orar. O Senhor deu um dom para falar a palavra a toda criatura, discipular, evangelizar. O Senhor nos deu o dom de limpar, de cuidar da casa dele. Nós somos membros, nós somos corpo, como foi louvado aqui, bem ajustado, cada um na casa do Senhor tem a sua importância, cada um na casa do Senhor tem o seu chamado. Você é importante, você faz parte dessa engrenagem chamada corpo. Você tem o seu lugar no corpo de Cristo e a sua importância. Então priorize para um andar com Deus o seu ministério, estabelecendo prioridade para caminhar com Deus. 1. Relacionamento pessoal com Deus. 2. Compromisso com a sua família. 3. Responsabilidade com o que lhe foi atribuído. 4. Serviço a Deus no ministério. A começar por essas 4 prioridades, você vai ter um caminhar com Deus que vai fluir e trazer a cada dia mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você vai atrair cada vez mais a presença do Espírito Santo na tua vida, e você vai fluir cada vez mais no Espírito Santo de Deus. Amém? Estabeleça prioridades na tua vida para o seu caminhar com Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer